E aí, galerinha, tudo bem? Olha só, hoje teremos mais um vídeo do nosso quadro de análise de redações. Só que agora essa redação é especial. É uma redação de uma seguidora, e essa era uma ideia que nós tínhamos desde que a gente idealizou esse quadro, que os textos viessem de vocês. Então a gente abriu para que vocês pudessem nos enviar esses textos e a gente recebeu de uma seguidora muito querida, e agora eu vou analisar todo esse texto de forma minuciosa, falando todos os aspectos que podem ou não ali ser melhorados, tá bom? Por que podem ou não? Porque existem coisas que já estão boas dentro do texto, então não tem por que a gente melhorar. Agora, o que precisa ser ajustado, a gente vai também fazer essa sinalização. E aí, quero dizer que se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, curta já esse vídeo e aprecie essa correção, porque eu vou realmente destrinchar esse texto para que a lapidação desse texto comece a ser feita desde já, tá certo? Então vamos lá, pessoal, vamos iniciar a nossa correção. Como eu falei na chamada do vídeo, nós vamos ter a correção de uma seguidora, então vejamos o texto que ela nos enviou. Gente, seguidora boa é a seguidora que manda para a gente o tema da redação. Pois é, aqui é um dos pontos principais para que a gente veja de fato como que essa redação vai se comportar. Então o tema traz caminhos para garantir a efetividade da educação básica na construção crítica do brasileiro. Temos muitos recortes aqui dentro, então vamos fazer a segmentação. Primeiro, o foco desse nosso texto tem de ser a educação básica. O eixo temático é a educação e o recorte temático central vai ser a educação básica. Dentro desse raciocínio, a gente precisa pensar que a problematização é essa ideia da construção crítica desse indivíduo por meio do processo educacional. E aí, gente, olha o verbo que aqui aparece: garantir. Garantir a efetividade. Então, aqui é a demanda que nós teremos diante de todo o processo aí de construção do texto. Então, esse garantir, ele já traz um recorte positivo, de modo que a gente pode esperar lá da proposta de intervenção a ampliação dessa efetividade da educação básica nesse processo de construção crítica. E, por fim, a gente precisa pensar nesse nosso recorte espacial, e aí a gente vai falar do Brasil, porque eu estou falando do indivíduo brasileiro, mas veja que eu não falo da sociedade, veja que eu não falo do território, eu falo do indivíduo, da pessoa brasileira que, ao estar exposta à educação, vai ter a sua formação crítica moldada por esse processo. Então, esse é um ponto importantíssimo dentro da análise que a gente vai fazer dessa redação. Então, pessoal, tudo que for ligado à educação é bem-vindo aqui, mas é claro que essa não é a única área, a gente não fica restrito a isso. Vejamos, então, como que esse texto vai se comportar. Já começou de um jeito que eu tenho certeza de que a professora Jojo amaria. Literatura. Olha só. Em O Ateneu, então aqui a gente tem uma obra literária, Raul Pompeia, o nome desse autor, já evidenciando, portanto, uma legitimação desse repertório, critica a educação institucionalizada e seus mecanismos coercitivos presentes no Brasil. Uma contextualização por meio de uma breve narrativa, trazendo ali o cerne da discussão que se dá em O Ateneu. É claro que existem várias camadas dentro dessa obra, dentro da estética literária da qual ela faz parte, mas para o propósito de educação básica, para o propósito dessa efetividade na formação crítica, foi uma boa forma de abrir o texto. E aí, pessoal, olha só o conectivo já estabelecendo um tipo de problematização. Então, apesar de ter sido publicado no século XIX, eu sugiro que aqui não haja abreviaturas nesse tipo de escrita, tá? Primeiro que quando a abreviatura ocorre, a gente precisa colocar um ponto nesse processo. Só que eu prefiro que vocês sempre escrevam de forma por extenso, assim. Não que não esteja por extenso, né? Mas da forma inteiriça, tá? Então, ter sido publicado no século XIX. A visão contida no livro segue pertinente na hipermodernidade brasileira. Então, veja, houve um paralelo de trajetória histórica mesmo. Lá no século XIX, essa obra veio à tona, havia um raciocínio acerca dela, mas
isso não se altera. Isso também pode ser percebido na hipermodernidade, como a pessoa coloca aqui. Dentro de um contexto, olha só, brasileiro. Muito bom isso. Especialmente em relação à educação básica. Aqui, pessoal, acontece um probleminha muito comum quando a gente escreve rapidamente a redação e isso dentro da realidade do Enem pode ser uma coisa que qualquer um de nós venha a vivenciar. Sendo bem sincero, eu mesmo já cometi esse problema quando escrevi ali a palavra e acabei comendo uma sílaba. Veja que a palavra ficou como edução. E aí a gente deveria ter educação. Então vamos completar a nossa palavrinha aqui. Então, educação. Maravilha. Seguindo, mas de toda forma, uma contextualização e uma problematização interessantes, vamos perceber agora esse ganchinho para a tese do nosso texto. Olha lá, com um efeito legal, um conectivo que vai já caminhar para esse fechamento, é inegável e evidente a urgente necessidade de garantir a efetividade da educação básica, principalmente na construção crítica brasileira. Aqui, como nós temos um bloco todo principalmente em algo, eu até sugiro que essa vírgula seja retirada, ok? E aí veja que nós vamos ter depois um outro elemento de base conclusiva, por isso são necessárias ações a esse respeito. Legal. Então, uma tese que se evidencia, mas, sendo sincero, aqui a gente consegue perceber uma tese mais genérica. Eu vou marcar, a gente tem tudo isso estabelecendo a problematização, porque aí a gente pega essa trajetória histórica realmente bem marcadinha, tá? E aí depois é inegável e evidente a urgente necessidade. Veja que essas duas palavras emitem um determinado juízo de valor. Então, a efetividade da educação básica, principalmente na construção crítica brasileira. Então, isso seria uma ideia de tese. Só que eu sempre proponho para vocês que a tese, lembrem-se disso, quando a gente fala de tese, é importante que haja um fato e a esse fato nós atrelemos uma opinião. Por meio de um porquê, por meio de um para quê. Esse é o melhor caminho para que a gente consiga constituir a nossa tese. E aí, nesse caso, acabou que não houve uma tese tão clara, apesar de a opinião estar bem delimitada. Só que esse caráter binomial da tese não ficou evidente. Então, eu sugeriria a melhora nesse caminho. E a pessoa propõe ainda uma solução genérica, o que é bom, porque a gente cria uma tese mista, só que faltou esse porquê, faltou uma explicação melhor desse motivo pelo qual é evidente, é inegável, tudo isso que é afirmado dentro desse trechinho do texto. Maravilha. Posto isso, deve-se analisar. Não precisa fazer a utilização desses dois pontos, não é um erro, mas a gente pode economizar aí a utilização dele. O sucateamento histórico, então deixe-me utilizar agora esse nosso azul mais escuro. O sucateamento histórico e a tecnicidade da educação. Pessoal, percebam que acabou havendo uma repetição, né, da palavra educação aqui. Claro que quando a gente fala de educação, é difícil que nós encontremos um sinônimo, mas a gente pode falar do aspecto acadêmico, do aspecto educacional, utilizar outras classes de palavras que estejam nesse mesmo campo, o aspecto formativo, a formação, tá? Porque, veja, nós tivemos uma ocorrência de educação, aqui outra, apesar de ter havido aí a falha de grafia, tivemos mais uma vez a educação nesse trechinho, mais à frente tivemos a educação, né, na finalização por meio do argumento, ok? Então, nesse aspecto, 4 vezes a palavra educação sendo mencionada nesse parágrafo, é interessante que a gente use os sinônimos para evitar essa repetição vocabular e assim melhorar a nossa competência 4, ok? Sigamos então. Vamos lá. Agora, pessoal, sob esse viés, fazendo o resgate do que acabou de ser dito na introdução, lembrando que nós vamos precisar observar esse argumento 1 aqui, então essa ideia do sucateamento histórico, e aí eu quero ver como isso vai se desenvolver
estando conectado a essa efetividade da educação básica na formação crítica. Como que a gente garante isso e por que é importante falar desse sucateamento histórico. Então, sob esse viés, a educação brasileira sofre historicamente, já gostei. Porque agora, quando eu falo que a educação sofre historicamente, a gente já consegue trazer de maneira clara todo esse nosso processo de de planejamento textual estratégico. Tá? Então, nós temos essas duas visões. Maravilha. Só utilizar a cor mais escura aqui para a gente sinalizar. Então, a educação brasileira sofre historicamente. Legal. De um sucateamento, palavra direta, grave. Olha só a justificativa aparecendo, visto que diversas instituições são acometidas por uma escassez de recursos, e aí essa é a nossa ideia inicial, é o tópico frasal dessa redação. Nessa perspectiva, o economista Murray Rothbard, um nome bem complexo aqui, confesso que esse repertório é novo para mim. Então, errei a cor, nosso amarelinho. O economista Murray Rothbard. Eu gosto muito desse tipo de coisa que a pessoa fez aqui, porque ela coloca economista como área de conhecimento e o nome do indivíduo justamente para que haja essa validação, ok? Então, o economista Murray Rothbard elucida em A Anatomia do Estado que parte dos representantes negligencia a conservação de direitos indispensáveis à consolidação da cidadania. Olha que elegante toda essa explicação. Houve uma falhazinha de margem, mas lembrando que esses aspectos mais estéticos, aspectos de apresentação, eles não são tão observados dentro da prova do Enem. Ok? Então, tornando a vivência precarizada. Eixo crítico aqui, já trazendo uma visão própria sobre o repertório utilizado, excelente. Agora a gente vai perceber essa articulação. Olha só. Analogamente, é possível, a palavra possível não ficou com o seu acento de forma tão evidente. Então aqui é possível observar tal precarização da educação, a qual, aqui, pessoal, ficou meio ambígua, né? A escrita. A gente não sabe se é um A ou se é um O, mas se eu falo de precarização, se eu falo de educação, todos os referentes são femininos. Então, aqui deveria, de fato, ser a qual. Resulta em uma falha na construção crítica. Esses acentos precisam ficar um pouco mais evidentes aqui. É um ponto de atenção dentro dessa redação. Da sociedade. Uma vez que, legal, conectivo, marcando para a gente a explicação, o ambiente escolar é um dos principais pilares dessa construção. Desse modo, o combate ao sucateamento educacional, ótimo. Então, olha como aqui a gente já tem um viés pegando o argumento e relacionando com o propósito, né, que é a questão da educação. O combate ao sucateamento educacional é urgente para a efetividade dessa construção. Mais uma falha, pessoal, de repetição vocabular muito próxima. Porque aqui a gente fala de construção e aqui a gente também fala de construção. E aí eu vou agora puxar a orelha dessa margem. Porque, gente, olha o tamanho dessa coisa aqui para fora da margem. Temos de respeitar esses limites da folha de redação, ok? Mas assim, em termos de construção argumentativa, houve o tópico frasal, houve o repertório, a relação desse repertório com o argumento e a relação do argumento com a tese. A construção argumentativa foi boa, a lógica da competência 3 está cumprida. Vejamos o que se segue. Outro sim, eu acho esse conectivo elegantíssimo. Ele é um sinônimo para o além disso, para o ademais, mas ele é muito mais elegante do que esses dois que eu acabei de comentar. Então vejamos, outro sim. O método de ensino, na grande maioria das escolas brasileiras, é bastante técnico e tradicional. Perfeito, porque olha só, pessoal, a gente fala aqui, ó, de tecnicidade, palavra difícil de ser pronunciada, de tecnicidade da educação. E aqui a gente fala de um ensino técnico e tradicional. Então já vamos fazer a sinalização do argumento. O ensino nas escolas brasileiras é técnico e tradicional. Agora você ganhou meu coração. Porquanto, gente, isso é de uma elegância que eu não consigo nem mensurar. Porquanto,
desconsidera a individualidade dos alunos e visa apenas a inserção destes no mercado de trabalho. Cuidado, falha gramatical aqui. O verbo visar, quando ele traz o sentido de almejar, de ter como objetivo, de querer, né? Então, o objetivo das escolas é só fazer com que esses indivíduos sejam inseridos no trabalho. Então, a gente precisa colocar um acento indicativo de crase, porque esse verbo vai ser transitivo indireto, quem visa, visa a alguma coisa, quando tiver o sentido de querer, quando tiver o sentido de almejar, beleza? Então, visa apenas a inserção destes no mercado de trabalho. Sob essa óptica, excelente. O educador Rubem Alves, mesmo raciocínio, educador, área do conhecimento e o nome do rapaz. Ótimo. Afirma que há escolas, as quais são gaiolas, e há escolas, as quais dão asas, comprovando, olha aí, o conservadorismo na educação brasileira. Legal. Também já um viés crítico, a relação de explicação desse repertório depois de sua proposição. Agora, a gente tem de ver esse repertório sendo conectado ao argumento. Nesse sentido, o ensino tradicional, nosso argumento está sendo validado aqui, interfere na construção do pensamento crítico da sociedade brasileira. Aqui temos uma falha, posto que, muitíssimo cuidado, pessoal, com esse conectivo, posto que tem um valor semântico de adversatividade, um valor semântico de concessão, para que sejamos mais exatos. Adversatividade seria mais o porém, na verdade. Tá? Então, a gente vai pensar na ideia de concessão. O que é a concessão? É o embora, é o ainda que, é o mesmo que. Então, eu precisaria utilizar algo como visto que, como porque, ok? Como já que, enfim. Então, visto que, porque, vamos colocar esses elementos aqui, porque eles sim proporcionariam uma noção explicativa. O posto que ele traz uma noção de oposição. Então, é como se você fizesse uma afirmação e logo em seguida dissesse o contrário daquilo que foi dito, ok? Porque a concessão tem esse limiar ali da ideia da oposição, ok? Então, posto que, tira da sua vida, porque é muito provável que acabe sendo mal utilizado. Então, visto que o papel da educação, vocês estão vendo essa repetição da palavra educação novamente? Aqui a gente vê educação brasileira, aqui a gente observa a palavra educação novamente, né? Então, enfim, há uma certa repetição do eixo central, o que é natural, mas a gente precisa tentar evitar, como eu falei, utilizando sinônimos, utilizando às vezes uma retomada pronominal. Existem os hipônimos e os hiperônimos. O que é isso, Pedrinho, pelo amor de Deus? Então, olha só, hiperônimo. Supondo que eu fale aí de país. País é uma coisa ampla. Então, ele é um grande hiperônimo, e aí eu posso trazer, por exemplo, Brasil, França, México, Suíça, como hipônimos, nomes de significação mais restrita. Então, país é o grande grupo, e os nomes dos países, grupos menores, porque nós estamos falando de traços específicos. Então, às vezes, isso também é uma forma de você melhorar a sua coesão e, assim, estabelecer a não repetição vocabular, ok? Então, vamos lá. Posto que o papel da educação, aí já fizemos a substituição, não é apenas ensinar, mas também, aqui acabou ficando cortadinho, né? Toda essa linha final aqui, até aqui, acabou ficando cortadinho. Então, mas também ensinar a pensar criticamente sobre o mundo. Diante disso, ok, é preciso revisar o método de ensino no Brasil. Ficou cortadinho, né? Então a gente não vai avaliar essa parte aqui. De modo a priorizar a construção do pensamento crítico. Aqui, mais uma vez, a repetição da palavra construção. Também no fechamento, que acaba chamando certa atenção, porque é como se virasse um padrão mesmo de construção de texto, sabe? E eu acabei de usar a palavra construção de novo. Mas um padrão de finalização. Então tem que tomar mais cuidado, porque a repetição vocabular não é bem vista pela competência 4. Fechando então, pessoal, vamos para a nossa proposta de intervenção. Portanto, é indubitável a urgente buscar, veja aí que houve uma falha de grafia, era urgente busca, provavelmente, e aí ela acabou se utilizando desse R, a gente acaba na rapidez ali, né, fazendo isso. É indubitável a urgente busca
por caminhos para a garantia da efetividade na formação crítica dos cidadãos. Então, aqui é como se tivesse havido um bloco de retomada da nossa tese. O que foi proporcionado lá no início está sendo proporcionado aqui ao final como a consolidação. Lá a gente não teve aquela tese binomial bonitinha, mas dá para a gente perceber que houve o caráter cíclico do texto. Só era necessário um melhoramento ali da tese. Por conseguinte, legal, é dever do Ministério da Educação. Então aqui eu vou pegar a cor preta para fazer quadradinhos aí nos elementos. Ministério da Educação, repensar, beleza, repensar o quê? A grade curricular na educação básica. Então, agente e ação. Isso será realizado, olha lá, por meio de pesquisas. Cadê meu quadradinho? Por meio de pesquisas e estudos profundos acerca do assunto. Beleza. Realizando testes em escolas para observar os resultados. Veja que aqui a gente nota uma exemplificação do que pode ser feito. Ok? Mas ainda assim, eu prefiro um detalhamento que, por exemplo, mostre para a gente a função do agente. Legal. A fim de garantir a efetiva construção crítica dos jovens. Mais uma repetiçãozinha aí, né, de construção. Assim, o Brasil, aí ficou ruim. Acho que aproximar-se, aqui não dá para a gente fazer a leitura nesse finalzinho, ó, pessoal. Mas o Brasil, se-á do exposto, distanciar-se, acho que é isso. Distanciar-se-á, elegantíssima essa mesóclise, do exposto por Raul Pompeia. Ok, tivemos uma frase de fecho. Eu costumo sempre terminar a correção das redações que eu faço assim. Então, fizemos uma análise minuciosa desse texto. Houve alguns probleminhas gramaticais, a argumentação bem colocada, texto bem estruturado, mas a gente poderia ter tido, por exemplo, um melhoramento da tese com essa estrutura que eu sempre sugiro, tese, fato mais opinião. Então, com base nisso tudo, vamos ver aqui qual seria essa avaliação. Então, na C1, realmente houve mais de 2 desvios, então nós teríamos uns 160 nesse processo. Na C2, repertórios bem colocados, o texto tem 3 partes, houve sim uma compreensão plena do tema, 200 pontos seriam dados aqui de C2. Na C3, a tese não ficou tão bem desenvolvida como eu falei, e as duas argumentações, elas finalizaram basicamente da mesma maneira, falando dessa construção cidadã. Ah, Pedrinho, mas o tema é esse, você está sendo muito exigente. Só que a gente precisa lembrar do caráter da autoria, a gente precisa lembrar do caráter da originalidade dentro do texto, então essa diversidade de possibilidades argumentativas também é levada em consideração. Então aqui nós vamos ter um 160. Ok? Na competência 4, nós também vamos ter um 160, porque houve a repetição vocabular e houve também a falha do uso do conectivo, porque aqui o posto que foi mal empregado. E na competência 5, um corretor só nem faria isso, mas eu vou fazer aqui, porque o detalhamento não ficou tão evidente, né? Porque por mais que ele seja uma exemplificação, poderia ter havido algum sinalizador de exemplificação. Claro que os travessões já marcam bem essa ideia, mas vamos pensar que pode ser que um corretor não veja esse detalhamento com bons olhos. Então, a gente ficaria com essa nota 180. Confesso a vocês que eu sou péssimo de conta, então vou pegar aqui ao meu lado uma calculadora para que eu possa efetivar o cálculo disso aqui. Ok? Então, pessoal, ficaríamos com 160 de C1, 200 de C2, 160 de C3, 160 de C4, 180 de C5, o que nos daria 860 de nota, ok? Então, essa foi a avaliação da redação da nossa seguidora. Espero que vocês tenham observado. O texto, em geral, é um texto muito bom, só precisa de alguns ajustes de lapidação, talvez diversificar um pouquinho o vocabulário, e aí os 900 mais são inevitáveis, e quem sabe
o 1000, porque é um texto com potencial, desde que sejam feitas as lapidações adequadas. Adorei receber uma redação dos nossos seguidores, foi realmente muito interessante. Mandem mais, a gente sempre vai abrir aí para que vocês possam fazer esses envios a partir dos próximos meses, porque é o que a gente quer realmente fazer nesse projeto. E aí a gente acabou abrindo isso no nosso grupo exclusivo para um lançamento de curso que fizemos, então por isso estamos aqui com essa correção. Muito obrigado pelo seu envio, querida seguidora. Um beijo grande. Não fique brava comigo por conta dos apontamentos, é sempre para que vocês melhorem ao máximo. Então, se você ainda não está inscrito no canal depois desse vídeo, por favor, gente, inscreva-se aqui, ative as notificações para que você não perca nada que aparece aqui no canal do YouTube do Questão de Texto e vem com a gente, tá bom? Beijo, até a próxima. Tchau, tchau.